Você sabia que cerca de 60% das empresas no Brasil fecham as portas antes de completar 5 anos? Mas isso não precisa ser o destino do seu negócio. Clique no link abaixo e saiba como o nosso curso pode ajudar a transformar o seu negócio em um sucesso. Aproveite agora mesmo essa oportunidade. É que pela primeira vez eu tenho visto, para meu espanto e ao mesmo tempo fascinação, é que a inteligência artificial está recebendo dados, transformando em informação e, em seguida, gerando insights. E isso é realmente espetacular. Então, vou dar um exemplo. Eu perguntei ao chat GPT recentemente, para tentar pegá-lo, eu perguntei ele assim, eu queria que você me desse, né, ou fizesse uma análise comparativa sobre a ótica da existência humana entre a religião budista e as obras de Shakespeare. Nossa. Uau. Eu achei que ele... Agora eu peguei ele. Eu achei que ele Respondeu ia assim, desistir tá de embora. sacanagem, né? Tá de sacanagem, exato. Bom, para meu espanto, ele começa respondendo assim, antes de fazer esta análise comparativa, é importante a compreensão exata do significado da palavra amor. Você já começa, você se mexe na cadeira, vai ver o que é. Ele continua dizendo o seguinte, houve na progressão da civilização um reducionismo da palavra amor. Ou seja, a gente chama de amor muita coisa quando tem significados diferentes. Na Grécia Antiga, veja bem onde ele vai. Vou falar de amorfilia. Havia Eros. dois tipos de amor. O Olha que amor interessante. eros, que era o amor mais sensualizado, apaixonante, e o amor ágape, que era o amor mais filial, mais fraternal. Essa altura eu já estou parado, eu estou com medo, tá certo? E aí ele começa então a fazer a comparação de quais desses tipos de amor a gente encontra nas obras de Shakespeare e na religião budista. E mostra que, no fundo, Shakespeare escondia pela era romântica muito Eros, transformando Eros em amor ágape, mas no fundo tinha... Ou seja, é de uma complexidade que eu diria a você o seguinte... Tem muito filósofo que demoraria uns 2 anos para dar a explicação que ele deu em 2 minutos. Então, inteligência artificial é algo que evolui e que, se a gente visse há 1 ano atrás, seria totalmente diferente de hoje. Então, se eu pudesse resumir, a capacidade de transformar dados em informação em insight, é o processo pelo qual eu estou vendo vai a evolução da inteligência artificial. É engraçado isso, porque eu também fui tentar pegar o chat GPT. Vamos ver se esse negócio é tão bom assim. Mas peraí, deixa eu dar só um pause. Diga. Para quem não sabe ainda o que é chat GPT, é bom a gente explicar, né? Eu nem sei explicar. Eu ia explicar, mas aí é porque é um site, não é um site, é uma página. Foi uma criação de uma empresa, né? Mas se alguém quiser explicar melhor, que acompanha mais isso, da OpenAI, né? Eu fui beta tester do chat GPT quando eles liberaram, mais ou menos 2 anos. E no início, né, a gente só acessava via APIs, que são interface programa a programa. Então, eu já fazia chamadas no chat GPT e aí usava algumas das criações do chat GPT nas minhas palestras e tal. Só que agora eles disponibilizaram uma interface que todo mundo pode acessar como se fosse um chat de conversa mesmo. Sim. Então, como o Walter falou aqui, você pode entrar lá, fazer uma pergunta e ele vai completando ali esse raciocínio de máquina. Se jogar no Google chat GPT, a gente entra acha Sim, ainda acha. esse acesso. Assim, talvez ele queira dar um boicote depois de um tempo, né? eu- Porque vira uma competição muito grande. Não, eu imagino que vai cobrar por isso alguém. Já cobra, né? Não é questão de cobrar, por exemplo, mas é porque... Para que perguntar para o Google, que vai mostrar um monte de resultados, sim, e o os primeiros Google. são anúncios? Entendi. Você pode perguntar para a inteligência artificial, ela te dá a resposta na hora, por exemplo. E se você perguntasse para o Google, você não ia ter resposta. Você cai alguns vídeos de pessoas falando algo parecido. Se eu tivesse feito a mesma pergunta, o Google teria dado talvez 1 milhão de sites onde a palavra Shakespeare e a palavra religião Estão budista juntas. estão presentes e depois eu é que pego aqueles dados e transformo em informação e depois gero insight. O que o chat GPT faz é já vai direto para o insight. Então, Foi bem Houston, we have a problem. Mas E- como você pegou o chat, amor? Primeiro Você eu fiquei tentou, né? conversando com ele. Eu pedi para fazer, por exemplo, um poema falando da história de Bruno, um jovem rico, né, inteligente, culto. Enfim. Lá vem.
A gente pode falar que no começo do Conde de Monte Cristo tem isso, né? Um homem excepcional passando por circunstâncias extraordinárias, basicamente foi o que eu falei de mim, e Malu Perini, que era uma jovem assaltante de bancos, né? Muito bonita e perigosa. Ele escreveu um poema Bonnie sobre and isso. Clyde. Escreveu um poema, e ficou legal até. E aí eu perguntei em português e perguntei em inglês. O de inglês estava rimado. O de português inicialmente não estava. Eu pedi para ele rimar, ele rimou, ficou meio bosta em português. O inglês ficou muito bom, no final até postei nas redes sociais. Mas eu queria ver se ele tinha realmente tanto conhecimento ou se ele era mais ou menos como uma pessoa, que também erra às vezes. E comecei a perguntar de mitologia. Eu perguntei sobre a Guerra de Troia. E ele errou, ele inverteu a nacionalidade de participantes. Ele falou que Paris, que era um príncipe troiano, era grego, e que Helena, que ficou conhecida como Helena de Troia, mas que era de Esparta inicialmente, era troiana. Eu falei, Mas olha só só. uma Aí eu única tirei print pessoa- pra me gabar. É, Mas só isso uma ele errou única- agora, não erra mais daqui a um tempo, né? Claro. Mas falei, Bold, eu te interrompi. Não, só uma única pessoa que ia entender que ele errou. Descobrir você, né? Que estuda Não, isso. quem gosta daquilo Ninguém mais ia saber. ia entender. Mas isso agora tomou um rumo que viralizou em rede social.